Neste vídeo nós vamos fazer um simulado de português para concursos. Eu escolhi 10 questões. Essas 10 questões são de assuntos que caem em tudo quanto é prova. Primeira coisa que eu tenho que saber, cai em tudo quanto é prova e você tem que conhecer assunto por assunto. E a segunda coisa é o seguinte, eu vou te explicar de um jeito que você vai aprender mais nessa aulinha do que em todos os cursos que você fez aí, ó, na escola. Você vai aprender português aqui agora. E para quê? Para gabaritar português no seu concurso, porque esse é o meu objetivo. O meu canal serve para isso. Eu ajudo você a gabaritar as questões de língua portuguesa para concursos. Então, inscreva-se no canal. E se você não me conhece, meu nome é Álvaro Ferreira, eu dou aula há mais de 30 anos. Então, como é que vai funcionar esse vídeo? Presta atenção aí, galera. Eu fiz 10 questões, tá? Da questão 1 até a questão 4, faixa branca, aquela questão mais tranquila, né? E vai aumentando, da 5 até a 8, faixa verde. E as duas últimas, faixa preta. Vamos fazer? Vambora, bora comigo, gente? Bora comigo. Então, ó, seguinte, galera. Dá uma olhadinha na questão de número 1 aí. Ó, questão de número 1, faixa branca, Banca FCC, Fundação Carlos Chagas, ó. Talvez pense que ensaio uma reconciliação. Embora, olha o embora, gente. Dá uma olhadinha aí, se você quiser fazer, faz agora aí, ó. Para o vídeo e tenta fazer. Beleza? Ah, eu quero que você faça comigo, Álvaro. Tá bom, então vem cá. O que eles vão pedir para você fazer nessa questão? Dá uma olhada, gente. A questãozinha é sobre oração subordinada adverbial concessiva. Simples, prático e rápido. Ai, que é isso, Álvaro? Que é isso? Ó, apresenta uma concessão. Ó, olha a ideia que eles pedem bastante. Concessão. O que é concessão, Álvaro? Uma ideia de contraste ou contradição. Ideias opostas, tá? E aí, vamos lá, gente. Isso sempre cai numa prova, tá? Exemplos, ó. Tinham de acertar mais de 90%. Com quanto? Com quanto é uma conjunção concessiva, galera. Certo? Com quanto isso fosse extremamente difícil. Ah, Álvaro, o que é com quanto? Embora, veja, embora te estivesse atrasado, não se apresentou para chegar a tempo. Com quanto embora, com quanto embora, com quanto embora. Aí você vê outro, ó. Ainda que seja muito arriscado, concordo com a realização do negócio. Outra, Álvaro, aceitarei a proposta deles, mesmo que você seja contra. Você vai decorar as concessivas, galera. Então, ó, as conjunções e locuções concessivas são embora, conquanto, ainda que, mesmo que, posto que, apesar de que, por mais que. Eu tenho que decorar a concessiva para fazer essa questão. Vamos para a questão? Vamos para a questão? Volta para a questão, Álvaro. Volta para a questão. No contexto em que se encontra, o elemento sublinhado expressa a ideia de... Ai, Álvaro, você já deu, né, você já deu spoiler. Então é isso, galera. É assim que cai na sua prova, certo? Então, ó, embora... Então, você vê, de novo, ó, talvez pense que ensaio uma reconciliação. Embora esteja cansada de saber que sou adepto de caminhadas peripatéticas. Gente, o embora vai dar ideia do quê? Causa, consequência, condição, comparação? Não. Eu decorei que embora é uma concessiva. Embora, mesmo que, ainda que, com quanto. Embora, mesmo que, ainda que, com quanto. Embora, mesmo que, ainda que, com quanto. Você tem que decorar isso daí para fazer uma prova, hein, galera? Mas isso é só faixa branca. Vamos fazer a segunda questão. Questãozinha de número 2. Faixa branca também, Fundação Carlos Chagas. Dá uma olhadinha agora. Ó, pediu para que o canoeiro contornasse, verbo contornar, contornasse a cidade flutuante, onde já piscavam chamas de velas e de candeeiros. Aí tá falando o quê? O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo que o da frase acima. Olha aqui, galera. Dá uma olhadinha aí. Quer fazer? Para o vídeo e tenta fazer. Mesmo tempo e modo verbal. Como é que eu tenho que saber, Alvo? O que eu tenho que saber? Vem cá, gente.
o pretérito perfeito do subjuntivo. Álvaro, o pretérito perfeito do subjuntivo é o quê? Qualquer verbinho que tenha esse pedacinho aqui, ó. Falasse, jogasse, brincasse, contornasse, emendasse, entendesse, tivesse. O nome desse tempo é pretérito imperfeito. E é um pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Cai em todas, galera. Então, ó, expressa a ideia do quê? Expressa a ideia de condição. Uma condição, se eu tiver um desejo, ó, uma suposição ou hipótese. Por exemplo, galera, se viesse ao clube, ela participaria do campeonato. Se tivessem condições, comprariam o automóvel. Você não perderia o dinheiro se o pusesse na carteira. Ó. Viesse, tivesse, pusesse. Presta atenção nisso agora, galera. Atenção. Ó, ela quis. Pretérito perfeito. Ó, dá uma olhada, pessoal. Isso é uma ação concluída. Ela trouxe. Já trouxe, ó. Ela já trouxe. O nome disso é pretérito perfeito do indicativo. Quis, não quer mais. Trouxe, tá vendo? Fez, pretérito perfeito, ação concluída. E esse aqui, ó. Eu via o rosto sério, via o rosto sério. Ó, piscavam chamas. Esse é um pretérito imperfeito do indicativo. Pretérito perfeito do indicativo é assim, galera, facinho, ó. Eu vou pegar esse pedacinho aqui, ó. Ia, fazia, corria, dormia, comia, entendia. E o ava aqui, ó. Falava, jogava, brincava. É um pretérito imperfeito do modo indicativo. E o que eles pediram lá? Pretérito imperfeito do subjuntivo. Falasse, jogasse, brincasse, viesse, tivesse, pusesse. É isso que cai na tua prova, Alva? É isso que cai na minha e na tua. Então vem cá, volta aqui. Vamos lá? Pediu que o canoeiro contornasse, falasse, jogasse, dançasse. E aí pediu o quê? O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo. Pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Eles não falam isso. Qual que é o mesmo tempo e modo, Álvaro? Vamos lá. A mulher quis. Isso é pretérito perfeito, ação concluída. Letra B. Eu via o rosto. Eu via, fazia, entendia. Esse é um pretérito imperfeito do indicativo. A mulher trouxe, acabou, ação concluída, pretérito perfeito. E aí a gente vai para o abraço, né? Talvez nenhuma torpeza ou agressão tivesse, falasse, jogasse, contornasse, mesmo tempo e modo verbal. Ou seja, pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Olha que pedacinho lindo, galera. Falasse, jogasse, dançasse, escutasse, estivesse. E esse aqui, Álvaro, piscava. Ava. Falava, jogava, brincava, estudava. É uma coisa que acontecia com frequência, que é um pretérito imperfeito do indicativo. Então é isso que cai na tua prova, galera. Alternativa correta, letra D de dado. Isso, tempo e modo verbal. Legal, né? Vamos fazer mais um? Questãozinha de número 3. Opa, banca FGV, mas é faixa branca também. Não importa a banca, galera. Ó, veja aí. A maioria das palavras mostra vários significados. Álvaro, o que é polissemia? Já está falando. É uma palavra que tem vários significados. Uma palavrinha que tem vários significados é uma palavra polissêmica. O que também ocorre com as preposições. Preposições, Álvaro. Tá vendo? Preposição. Aí eu tenho que estudar um pouquinho de preposição, né? Ó, de, a preposição em, a preposição com, ó, tudo preposição, tá vendo? A por é uma preposição. Tá, qual preposição eles estão pedindo? Vamos lá? Assinale a frase em que a preposição por, ó, a preposição por tem significado de causa. Então, você tem um monte de por aí. Qual por dá ideia de causa? Dá uma olhada, galera. Para o vídeo e tenta fazer. Como é que eu sei isso aí, Álvaro? Vem cá, gente. Vamos falar um pouquinho de preposição. Preposição não é só decorar, tá vendo?
as principais relações estabelecidas pela preposição por. Pediu por, né? Vem cá, gente. Lugar. Ó, olha a ideia de lugar. Vou ficar essa noite por aqui mesmo, ó. Por aqui, por aqui. Então, por aqui dá a ideia de lugar, ó. Por aqui mesmo. A preposição por dá a ideia de lugar. Tempo. Ele estudou inglês por mais de 10 anos, por 20 anos, por 30 anos. Olha o por estabelecendo a ideia de tempo. Modo ou meio, tá? Modo ou meio. Ó, vamos escolher por sorteio, por meio de sorteio ou por modo de sorteio. Tá vendo? Da ideia de meio ou de modo. Causa. Olha a causa, olha a causa. Causa. Só estão fazendo esse sacrifício por você. Só estão fazendo esse sacrifício por sua causa. Tá vendo? Por você, por sua causa. Então você percebeu que a palavra por tem vários sentidos. Ah, Álvaro, quando o por inicia um agente da passiva? Quando for voz passiva, ó, dá uma olhada. Ó. As notícias é o sujeito. Foram dadas, ó, verbo ser, mais um particípio, né? Ó. Isso aqui é uma voz passiva, verbo ser e particípio. Então você vê, ó, as notícias foram dadas. Tá vendo? Ó? Deram as notícias. As notícias foram dadas. E as notícias foram dadas por 3 repórteres. Isso, o nome disso é agente da passiva. Então, agente da passiva é só em voz passiva. As notícias foram dadas por 3 repórteres. Isso é uma voz passiva, galera. Se você colocasse na voz ativa, 3 repórteres deram as notícias. Tá vendo? 3 repórteres deram as notícias. Isso é voz ativa. Na voz passiva, as notícias foram dadas por alguém. Por 3 repórteres. Agente da passiva. Nossa, Álvaro, então quer dizer que a preposição por tem várias coisas? Sim. Cada preposiçãozinha, galera, tem várias ideias. Tá? Só isso, Álvaro? Também não. Vem cá, ó. Para estabelecer uma regência verbal. Como assim regência verbal, Álvaro? O verbo é apaixonar-se. Quem se apaixona por alguém. Quem se apaixona por alguma coisa. Interessar-se. Quem se interessa por alguém. O nome disso é regência verbal. É o verbo que pede a preposição. E se você passa por alguma coisa. Então, a preposiçãozinha aqui é só o verbo que rege. Por isso que é uma regência verbal. E você também tem a preposição por para estabelecer uma regência nominal. Quem tem admiração por alguém. Tá vendo? Eu tenho admiração por alguém. Se você tem respeito por alguém também. Se você é responsável por alguém ou responsável por alguma coisa. Vocês perceberam, galera, que eu tenho que estudar a preposiçãozinha por? Não só a preposição por. Mas para fazer essa questão, eu tenho que saber qual é o por. Certo, gente? Vamos voltar para a questão? A maioria das palavras mostra vários significados. Polissemia. Então, o que é polissemia? Tá vendo, gente? É uma palavra que tem vários significados. É uma palavra polissêmica. Uma palavra que tem vários significados. O que também ocorre com as preposições. Isso quer dizer que as preposições, gente, têm vários significados. Legal, né? Então, vamos lá. Assinale a frase em que a preposição por tem o significado de causa. Letra A. Pescar é um esporte praticado por insetos e você é a isca. Tá vendo? Ó, pescar é um esporte praticado. O esporte praticado é pescar. Praticado por insetos, gente. Isso é um agente da voz passiva, cara. Os insetos é que praticam esse esporte. Não é causa. Perceberam? Isso aqui é um agente da passiva. É voz passiva. O esporte é praticado por insetos. Letra B. No futuro, todos serão famosos por 15 minutos. Ah, você percebeu que esse por aí dá ideia de tempo, né, gente? Por 15 minutos. Letra C. Passear por avenidas. Quem passeia por alguma coisa. Então, passear por avenidas. Isso aqui é uma regência verbal. Se você passeia por algum lugar. Você passeia por alguma coisa. Regência verbal. Letra D. Por vingança.
decidiu não viajar com a família. Não decidiu viajar com a família por vingança. Ó, por causa da vingança. Então ele não viajou com a família, ele decidiu não viajar com a família por causa da vingança. Ó que legal. Ué, Álvaro, por que não é aí? A mesa estava coberta, ela estava coberta por uma toalha rendada. É o modo. Modo, tá vendo? Ela estava coberta, tá? De que modo? Por uma toalha rendada. Podia ser instrumento. Você vê que a preposição por, gente, tem vários sentidos. Então a alternativa correta é letra D. Essa questão, gente, é uma questão de preposição. Então não basta você decorar a preposição. Você tem que saber qual é a ideia que a preposição dá na frase. Certo, galera? Preposição. E é uma faixa branca, hein? Certo? Vou fazer outra. Olha essa 4, gente. Faixa branca, tá? Mesma coisa. Dá uma olhadinha aí, ó. Assinale a alternativa em que o emprego da crase... Gente, eu pus crase como faixa branca também, viu? Crase para mim é faixa branca. Para você também tem que ser, hein? Então, ó. Assinale a alternativa em que o emprego da crase obedece à norma padrão da língua portuguesa. Dá uma olhada, galera. Então você vai olhar aqui, ó. Crase, ó. Você vai ver aqui, crase, ó. Crase. Ó que facinho, gente. Crase aqui, ó. Crase aqui. E crase aqui. É uma questãozinha faixa branca de crase. Quer parar o vídeo e fazer? Faz. Quer saber um pouquinho de crase antes da gente fazer a questão? Vem cá. Ó. O acento grave indicativo de crase. Olha que lindo, gente. A crase se refere à fusão. É a fusão da preposição a com o artigo feminino a. São 2 as. Ou seja, preposição a mais o artigo a, você tem o a com um acento grave indicativo de crase. São 2 as juntos. Ó, chegamos à escola. Porque quem chega, chega à escola. Ou seja, chegamos à escola. Crase. Acesso. Eles têm acesso a... Quem tem acesso a... Eles têm acesso a documentação. Eles têm acesso a documentação. Crase. Olha que lindo, gente. Coisa que você tem que saber antes de estudar crase. Não ocorre crase diante de palavras masculinas. Não tem crase diante de palavra masculina, gente. Ó, separaram as roupas a fim. Fim é uma palavra masculina. O fim. Não põe crase antes de palavra masculina. Antes de palavra masculina, não vai crase. Não vai. Ó, diante de verbos no infinitivo, não se usa a crase antes de verbo. Ó, são pouco incentivadas a doar, a fazer, a jogar, a partir. Antes de verbo não vai crase, galera. Diante dos pronomes pessoais, não vai crase antes de pronome pessoal, gente. Entregamos a ela, a ele, a ela, a eles, a elas, a mim, a ti. Não vai crase antes de pronome pessoal. Diante de artigos indefinidos. Ó, o pullover amarelo destinado a uma. É uma menos. Antes de uma não vai crase. Não vai crase de uma, uns e umas. Sempre toda a provinha vai ter uma dessa para você. Não se usa crase nesses casos. Vamos fazer a questão? Questãozinha. Ah, você escolheu a questãozinha. Ué, já caiu essa questão, vai cair de novo, sempre cai, volta aqui. Assinale a alternativa em que o emprego da crase obedece à norma padrão da língua portuguesa. Esse aí seria o desafio dos 5 segundos, gente. A hora que você lê crase, vem cá, você já sabe, ó. A irmã. Ou irmã ou a irmã? A irmã, beleza, vou deixar aqui. Por que, Álvaro? Porque antes de uma, não vai crase. Não vai crase de uma, uns e umas. Já não serve. Letra C. Entregamos a ela. Não vai crase antes de ele, ela, eles e elas, eu, mim. Pronome pessoal, não vai crase. Letra D. São pouco incentivadas a doar, a fazer, a mexer, a comprar, a conversar. Antes de verbo, não vai crase. Letra E. A fim. Palavra masculina, o fim. Fim, respeito,
palavra masculina. Antes de palavra masculina não vai crase. Olha que lindo, galera. Mas vamos lá. Ela deu o tênis que estava bem conservado. Ela deu. Se ela deu alguma coisa. Então ela deu o tênis à irmã. Ela deu o tênis à irmã mais nova. Lindo, né, galera? Então, galera, é o seguinte. Você fez 4 questõezinhas de faixa branca. Agora nós vamos subir um pouquinho o nível, tá? Mas se você quer realmente subir o teu nível de português para concursos, então esse é o curso para você. Eu tenho o curso Academia de Português, professor Álvaro Ferreira. Lá é do jeito que eu estou explicando aqui, gente. Um pouquinho de teoria e a gente já vai fazer questão. Certo, galera? Então, ó, é um curso completo de português para concurso. Com teoria aí, ó, e muitas questões, todas elas comentadas em vídeo. O link está na descrição, tá? Ah, mas fala completo como, Álvaro? Gente, morfologia, tá? Você vai ver a parte da análise sintática. Tem tudo lá, ó, dá uma olhada. Tem a parte de fonética e fonologia, acentuação. Tem a parte de ortografia. É completo, galera. Ó. Semântica, estilística, figuras de linguagem, alguns assuntos específicos, inclusive interpretação de texto. Certo, galera? E ó, mais de 1.300 questões comentadas em vídeo. Todas elas são comentadas em vídeo. E aí, você vai ficar, ó, fortão em português. O link tá na descrição do vídeo, galera. Bora! Então vamos lá, gente, ó. Nível intermediário, hein? Tá? Uma questãozinha faixa verde. Vamos ver como você tá agora, hein? Vamos subir um pouquinho o nível aí, hein, ó. Questãozinha de número 5, Banca CESP Sebrasp. Veja, com relação à oração. Opa, com relação à oração, ó. Algumas medidas foram adotadas pelo Ministério de Minas e Energia. Do primeiro período do terceiro parágrafo do texto lá, é correto afirmar que... Nossa, Álvaro, o que eu faço aí? Para o vídeo, tenta fazer, galera. Vamos lá? Ah, mas isso aí aborda o quê, Álvaro? Essa questão é sobre o quê? Vem cá, gente. Voz ativa e voz passiva. O que é voz ativa? Álvaro, quando o verbo está na voz ativa? O sujeito da voz ativa é o agente. É o sujeito... Por que voz ativa? Porque o sujeito é que age. É o sujeito que pratica a ação do verbo. Então, ó, quando o sujeito faz alguma coisa, o verbo está na voz ativa. Por exemplo, ó, o Ministério de Minas e Energia é o sujeito. Dá uma olhada, gente. O que ele fez? Ele adotou. Tá vendo? Então, o Ministério de Minas e Energia adotou, voz ativa. E quem adota, adota alguma coisa. O que ele adotou? Algumas medidas. Então, você tem sujeito, verbo e objeto. Tá vendo? O Ministério de Minas e Energia é o sujeito, adotou é o verbo, e quem adota, adota alguma coisa. Sujeito, verbo, objeto. Voz ativa. Agora, a voz passiva é o seguinte. Voz passiva, ó. O sujeito torna-se paciente. Então, agora o sujeito não faz nada, ele é paciente. O coitado do sujeito não fez nada. O sujeito, ele sofre a ação expressa pelo verbo. Peraí, voz ativa, o sujeito age, o sujeito é que faz. Voz passiva, o sujeito é paciente, o sujeito sofre a ação. Então, você tem aqui, ó, o Ministério de Minas e Energia é o sujeito, adotou é o verbo, algumas medidas é o objeto. Isso é voz ativa. Agora dá uma olhada na voz passiva, ó. Algumas medidas é o sujeito. Então, assim, ó, esse sujeito é paciente, porque ele recebe a ação. Porque algumas medidas foram, verbo ser, adotadas. Verbo no particípio. O particípio de adotar é adotado, né? Então, ó, verbo ser e particípio. Tá vendo? Verbo ser e particípio. E pelo Ministério de Minas e Energia é o agente da passiva. Agente da passiva. Então, você tem algumas medidas foram adotadas pelo Ministério de Minas e Energia. Quer dizer que o Ministério de Minas e Energia adotou algumas medidas. Então, você tem um exemplo na voz ativa e a mesma frase na voz passiva. Então, essa questão aborda isso. Vamos lá? Ó, olha a frase, gente. Algumas medidas foram adotadas, tá vendo? Sujeito paciente. Algumas medidas foram adotadas
pelo Ministério de Minas e Energia. Sujeito, algumas medidas, verbo ser e particípio foram adotadas e pelo Ministério de Minas e Energia é o agente da passiva. Voz passiva. E aí tá lá. Do primeiro período, terceiro parágrafo do texto, é correto afirmar que, letra A, o núcleo do sujeito gramatical corresponde ao termo medidas. Então, algumas medidas é o núcleo sujeito, vamos lá. Com o qual a locução verbal foram adotadas, concorda. Quer dizer, medidas foram adotadas. X nela, tá certo. Ué, por que tá errado na B, Álvaro? O sujeito sintático, sujeito, tá? Dessa oração é o termo Ministério de Minas e Energia. Não, você percebeu? Ministério de Minas e Energia nessa frase é agente da passiva. Tá vendo? Responsável pela adoção. Tudo bem. Só que como é uma voz passiva, Ministério de Minas e Energia é o agente da passiva. Então você tem sujeito, algumas medidas, foram adotadas locução verbal e pelo Ministério agente da passiva. Então não é sujeito, galera. Então o erro aqui, sujeito. Não é. É agente da passiva. Letra C. O termo adotadas funciona sintaticamente como objeto direto. Não. Você tem sujeito, locução verbal e agente da passiva. Na letra D, o termo pelo Ministério de Minas e Energia exerce função sintática de adjunta adverbial de lugar? Não. Pelo Ministério de Energia é o agente da voz passiva. E a letra E, a oração está sintaticamente na ordem indireta, pois o objeto... não tem objeto, voz passiva, gente. Objeto da oração precede a forma verbal, não. Sujeito, locução verbal e agente da passiva. Não tem nada de ordem direta aqui, objeto. Isso é uma voz passiva, galera. A alternativa correta é letra A. Então eu tenho que saber o que é voz ativa e voz passiva. Certo, gente? Questãozinha de número 6. Vamos lá? Quer dar uma olhada? Tem um textão aí, né? Textão. E tá assim, essa é da Banca Cés Gran Rio, faixa verde, Então, vamos aqui, o que tá pedindo, No parágrafo, há 2 tempos verbais predominantes. Verbo de novo, Álvaro, verbo de novo, Tais usos aqui, indicam respectivamente. Vamos lá, galera. Vamos pegar aqui, Predomina, tá? E você tenta fazer. Então você vai ter que olhar nesse texto aí, vou pegar aqui, Ao longo dos séculos, a humanidade se organizou, organizou de formas complexas e criou, organizou, criou. Uma das invenções foi a democracia. Por meio da democracia não seria, seria necessário usar a força para chegar ao poder. A disputa não aconteceria, mas pela discussão de ideias, apresentação, propostas para melhorar a vida de todos. Quem os convencesse, mas conseguisse, chegaria. Então você vai ver isso, galera. Organizou, criou, foi. Tem outros verbos, né? Mas eles estão pedindo o quê? 2 tempos verbais predominantes. Tem outros tempos, gente, mas 2 tempos verbais predominantes. Tenta fazer, galera. Vamos ver? Vamos ver um pouquinho de teoria? Tempos e modos verbais, galera. Vamos lá, hein? O pretérito perfeito do modo indicativo, hein, gente? Expressa um fato ocorrido que foi totalmente terminado. Ação concluída no passado. O que é ação concluída, Álvaro? Pretérito perfeito. Deixa eu dar um bisu para vocês. Essa aqui, Falou, jogou, dançou, estudou, acabou, morou. Já era, galera. Isso aqui é um pretérito perfeito, Vendeu, correu, morreu, entendeu. Esse aqui, partiu, caiu, saiu. O que eu tenho aqui, Álvaro? Eu tenho pretérito perfeito, ação concluída. Então, por exemplo, aqui, a humanidade organizou. Ou, organizou, falou, acabou, terminou, criou, dançou, morou. Então, pretérito perfeito, ação concluída.
E aí tá lá, sistemas para organizar o poder, uma forma... Foi, tá vendo? Foi, não é mais, foi. Tá vendo? Foi a democracia. Quer dizer que já foi. Ação concluída, pretérito perfeito do modo indicativo. É uma ação concluída. E olha que legal isso aqui, gente. O futuro do pretérito. Álvaro, o que é futuro do pretérito? Deixa eu dar o bisu para vocês. É o verbo da Maria. Como assim, Álvaro? Falaria, jogaria, demoraria, dançaria. Futuro do pretérito é o verbo da Maria. Falaria, jogaria, brincaria, esconderia. O que é futuro do pretérito do indicativo, Álvaro? Enuncia um fato que pode ocorrer. Pode ocorrer, tá vendo? Possibilidade no futuro. Tá vendo? Eu até me casaria, eu até acertaria, eu até faria, dançaria, moraria, seria, verbo da Maria. Futuro do pretérito é um futuro da possibilidade. Então veja aqui, ó, não seria, falaria, jogaria, brincaria, esconderia. Ó, aconteceria, verbo da Maria. Aconteceria, chegaria. Tá vendo? Isso é o que, Álvaro? Futuro do pretérito. E futuro do pretérito, do modo indicativo, é o verbo da Maria. Então, mas vamos lá. O que a questão está pedindo? Então veja aqui, galera. Ó. Organizou, falou, jogou, criou, dançou, estudou, foi. Ó, e aqui, ó, aconteceria, jogaria, brincaria, esconderia, chegaria, morreria, falaria. E você deve ter até outra aí, ó. Chegar, apresentação de posse para melhorar a vida de todos, quem conhecesse mais cidadão, conseguisse, pronto. Tá vendo? Aconteceria, seria. Então você tem, é o que predomina, tá, gente? Então, ó, há dois tempos verbais predominantes. Não é que só tem esses dois. Por que predominantes? Porque você tem 3 passadões aqui, ó, 3 passados e 3 verbos da Maria. É o que predomina, tá? Tem outros verbos aí? Devem ter, certo? Mas vamos lá. Gente, respectivamente, tá? Ação regular, suposição, tá vendo? Então tem que saber o que é. Ó, letra B, ação concluída, beleza. Porque o pretérito perfeito é uma ação concluída no passado. Organizou, falou, jogou, acabou, terminou. Ou. Criou, ou. E possibilidade. Por que possibilidade? Porque o futuro do pretérito, o verbo da Maria, gente, é um futuro da possibilidade. Acertaria, falaria, jogaria, brincaria. Então, ação concluída, pretérito perfeito, acabou. Possibilidade, falaria, jogaria, brincaria, esconderia. Então, a alternativa correta, galera, é a letra B. Mas eu tenho que saber os tempos verbais, né? Tempos e modos verbais. Certo, galera? Legal. Vamos fazer mais uma? Vem cá. Olha essa aqui, ó. Faixa verde. Concordância verbal. Vamos lá. Concordância verbal, Álvaro? Então, vem lá, gente. A concordância verbal está correta em qual dessas frases? Dá uma olhada aí. Tenta fazer aí, gente. Para o vídeo e tenta fazer. Vamos ver a teoria? Um pouquinho? Concordância verbal? Vem cá, galera. Sempre cai para você uma questão de concordância verbal, gente. E eu tenho que saber a regra geral de sujeito simples, porque ela cai direto. Como assim, Álvaro? Regra geral de sujeito simples. O que é sujeito simples? Quando o sujeito tem apenas um núcleo. E aí, ó, qual que é a regra geral? O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Essa frase, galera. Os indicadores socioeconômicos evidenciam. Quem que evidencia a importância? Olha o verbo aqui, ó. Os indicadores socioeconômicos. É o sujeito. O núcleo é indicadores. Os indicadores evidenciam. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Indicadores no plural, evidenciam no plural. Verbo no plural, núcleo do sujeito no plural. Isso é regra geral. Agora aqui, ó, existem estudos, ó. Estudos existem. O que existe? Estudos. Então, estudos existem. E vem cá, estudos que comprovam. Tá vendo? Estudos comprovam. Esse que é uma outra coisinha, viu, gente? Esse que nós vamos ver também, que esse que faz papel de sujeito, hein?
Importante, hein? Mas isso aqui é uma outra questão. Certo, gente? Quando que a palavra aqui é o sujeito? Mas você está vendo, ó, estudos existem, estudos comprovam. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Olha essa frase, ó. O banco de dados do IBGE permite. O banco permite. Por que permite? Porque o banco permite. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. E outra, que se façam pesquisas. Que pesquisas se façam. O verbo... se faça o que, Álvaro? Que se façam pesquisas detalhadas. Ó, pesquisas detalhadas se façam. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. E aí tem uma, gente, que sempre cai, que é a de verbos impessoais. Linda, gente. Rapidinho, ó. O verbo haver e o verbo fazer. Quando eles são verbos impessoais? Eles nunca vão para o plural. Ó, são conjugados na terceira pessoa do singular sempre. Mas é o verbo haver no sentido de existir ou acontecer, tá? Você vai ver, ó. Havia, ó, tá vendo? Havia muitos dados. Havia um dado, havia dois dados. Não é haviam. Havia 2 pessoas na sala. Havia 1000 pessoas na sala. Havia 400 pessoas na sala. O verbo haver, no sentido de existir, nunca vai para o plural. E outro verbo, fazer. Mas é o fazer indicando o tempo. Quer dizer, o fazer e o haver indicando o tempo. Nunca vão plural. Ó. Olha aqui, ó. Faz 1 ano. Faz 3 anos. Faz 2 anos. Faz 3 meses. Faz 20 anos. Faz 3 semanas. O verbo fazer indicando o tempo, gente, nunca vai para o plural. Mas não tem uma prova que não caia isso aí, certo? Faz 1 ano, faz 2 anos, faz 3 anos, faz 1000 anos. E o verbo haver, Álvaro? Havia uma pessoa na sala, havia 2, havia 3, havia 4, havia 1000 pessoas na sala. Porque o verbo haver, no sentido de existir, nunca vai para o plural. Então você tem 2 regras aí que sempre caem. Vamos fazer a questão? Vamos lá, gente. Ó, a concordância verbal está correta em... Letra A. Os indicadores socioeconômicos evidencia. Não é o verbo evidenciar? Quem que evidencia a importância do IBGE? Os indicadores evidenciam. Isso é concordância verbal, galera. Os indicadores evidenciam a importância do IBGE. Ah, não serve. Letra B. Existem estudos, legal, ó. Existem estudos que comprovam. Estudos que comprovam. Estudos que comprovam. Estudos que comprovam. Ah, mas Álvaro, tem esse que aqui, ó. Legal, legal. Esse que é o sujeito do comprova, viu, gente? Só que, ó, quando você tem aqui, ó, comprova, porque os estudos comprovam. Letra C. O banco de dados permite. Não, gente. O banco permite, Álvaro. Então vai, põe X nela, certo? Porque o banco de dados do IBGE permite. O banco permite. Tá legal. Tá legal? Não, não tá. Que se façam pesquisas. Que pesquisas detalhadas se façam. Ah, então não é a ser coisa nenhuma. Letra D. Fazem 10 anos. O verbo fazer indicando o tempo não tem plural, gente. Faz 1 ano, faz 2 anos, faz 3 anos, faz 1000 anos. Então, ó, faz 10 anos. Me sobrou qual? A letra E. Por que, Álvaro? Havia muitos dados desatualizados. Havia um dado, havia 2 dados, havia vários dados. O verbo haver, no sentido de existir, nunca vai para o plural. Alternativa correta, letra E. Concordância verbal, hein, galera? Fazer mais uma? Olha essa 8, olha essa 8. Vamos ver. No trecho do 3º parágrafo, o poder de quase todos os animais depende de seu corpo. 2 pontos. Vai vendo? 2 pontos. A força de seus músculos, vírgula, o tamanho de seus dentes, vírgula, a envergadura de suas asas. É que está pedindo, ó, os 2 pontos e as vírgulas. Os 2 pontos e as vírgulas.
foram empregados respectivamente para... Faz aí. Para que foi empregado, então? Para que foi empregado esses dois pontos? E para que foram empregadas essas vírgulas? Lê aí, galera. Quer parar o vídeo e tentar fazer? O que eu tenho que saber? O uso dos dois pontos, gente. Dá uma olhada. O uso dos dois pontos, ó. Álvaro, 2 pontos. 2 pontos. Vem cá, 2 pontos. Para que serve 2 pontos, Álvaro? Primeiro eu vou fazer o seguinte. Vem cá, galera. Ó. Pá, 2 pontos, certo? Ó. Vem cá, olha que facinho, ó. O que está antes dos 2 pontos, geralmente, ele esclarece o que está antes. Ele explica o que está antes. Legal. Só que eu tenho que saber o que é essa explicação. Primeiro, anunciar a fala de personagem nas histórias. Tá? Então, os 2 pontos para isso. Ó. Ouvindo passos no corredor, vírgula, abaixei a voz. 2 pontos. Podemos avisar a sua tia, não? Não. É a fala da personagem. Então, esses 2 pontos serviu para quê? Para anunciar a fala de uma personagem. Ouvindo os passos no corredor, abaixei a voz. 2 pontos. Podemos avisar sua tia, não? Então, esses 2 pontos serviram para anunciar a fala de um personagem. Será que era aquilo? Olha a outra. Para anunciar uma citação. Como assim? Bem diz o ditado. 2 pontos. Olha a citação. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso é uma citação. Alguém citou isso aí. Será que aquele 2 pontos era por uma citação? Para anunciar uma enumeração. Vamos ver. Os convidados da festa que já chegaram são 2 pontos. Júlia, vírgula. Renata, vírgula. Paulo e Marcos. Enumeração. Ó. Então, nesse caso, está anunciando uma enumeração. Outra. Os ingredientes que eu comprei são 2 pontos. Cebola, vírgula. Batata, vírgula. Laranja, vírgula. Enumeração. Pode ser antes de orações apositivas. Como assim oração positiva, Aura? Só aceito com uma condição, 2 pontos. Aí vem a oração, ó. Não irás ao cinema comigo. Isso aqui é uma oração apositiva. Outra, para indicar um esclarecimento, um resultado do que se disse, ó. Marcelo era assim mesmo, 2 pontos. Não tolerava ofensas. Quer dizer, está esclarecendo por que o Marcelo era assim mesmo, né? Resultado, 2 pontos. Corri muito, mas não alcancei o ladrão. Quais os 2 pontos ali, gente? Porque as vírgulas elas estão atreladas aos 2 pontos, hein? Vamos lá para a questãozinha? Vamos lá. Ó. O poder de quase todos os animais depende do seu corpo. 2 pontos. Aí tá lá, 2 pontos. A força de seus músculos, vírgula. O tamanho de seus dentes, vírgula. A envergadura de suas asas. Opa, peraí. Letra A, apresentar uma enumeração e enfatizar seus fatores. Apresentar uma opinião. 2 pontos serve para apresentar opinião ali, coisa nenhuma, não tem opinião nenhuma. Introduzir uma explicação. Introduzir uma explicação? Não, galera. Introduzir uma enumeração e separar seus elementos. Opa, vamos lá. Ó, até agora, então, eu estou vendo que é uma enumeração, né? Anunciar uma citação e separar seus elementos. Gente, as vírgulas servem para separar os elementos de uma enumeração. Então, aqui você tem o quê? Ó? Introduzir uma enumeração, porque está introduzindo uma enumeração, e separar os elementos de sua enumeração. Vamos de novo, ó. Como seria? Seu corpo, 2 pontos. Aí tá lá. A força de seus músculos, vírgula. O tamanho de seus dentes, vírgula. A envergadura de suas asas, e assim continua. Separar elementos de uma enumeração. Então, os 2 pontos estão atrelados à separação de elementos de uma enumeração. Alternativa correta, letra D de dado. Questãozinha não é tão faixa branca assim, né, galera? Vamos fazer uma questãozinha. Agora nós vamos pra... Vem cá, gente. Vamos pra preta. Vamos pra preta? Agora, ó. Vê aí, gente. Acertou essas duas aí. Você tá legal, hein?
Eu pus preta porque essa aqui o pessoal erra pra caramba, hein? Vem comigo. Banco FGV. Aí tá assim, ó. As casas em que passamos tão pouco tempo são repletas de objetos. Tá. Nesse período, o pronome relativo está precedido da preposição em. Mas como assim, Al? Ó, em, tá vendo? Pronome relativo, devido à regência do verbo passar. Primeiro falou isso. As casas em que passamos, quer dizer, passamos em algum lugar. Tá falando isso, né? Aí tá falando, a frase abaixo, em que a preposição está mal empregada, gente, não é a certa, hein? A frase abaixo, em que a preposição está mal empregada, em face da norma culta tradicional. Então eu quero saber o seguinte, ó, eu já vou até colocar aqui para você, ó. Dá uma olhada aí. Qual é a preposição que está mal empregada, galera? Quer fazer? Tenta fazer aí. Para o vídeo e faz. Como é que chama isso aí, Álvaro? Vem cá. O nome disso é regência verbal antes do pronome relativo. Vem cá, gente. O verbo é aspirar, tá? Vamos pegar aqui. Ah, o verbo aspirar. Quem aspira, aspira a alguma coisa. Aspiramos ao cargo de gerente. O verbo aspirar rege a preposição a. Quem aspira, aspira a. Então, o cargo a que aspiramos deve ser ocupado urgentemente. A que, porque quem aspira, aspira a. Então, o cargo a que aspiramos. Não é só o cargo que aspiramos, o cargo a que aspiramos deve ser ocupado urgentemente. Por que a que, Álvaro? Porque quem aspira, aspira a alguma coisa. Essa é a regência. Discutir. Quem discute, discute sobre. Então, ó, discutimos sobre os assuntos. Discutimos sobre os assuntos. Então, os assuntos sobre que discutimos não eram tão sérios. Tá vendo? Os assuntos sobre que discutimos. Dá uma olhada no verbo implicar, galera. O implicar engana tanta gente. Eu estou falando do implicar no sentido de acarretar. Ele é um verbo transitivo direto. O que é verbo transitivo direto, Álvaro? Não tem preposição nenhuma. O implicar não rege preposição, sabia? Como assim, Álvaro? Ó, isso implica o grande trabalho. Não é implica em. Isso implica o grande trabalho. Isso acarreta o grande trabalho. Então, o grande trabalho que isso implica, não tem preposição, não tem nada, gente. O grande trabalho que isso implica deve ser avaliado. Porque isso implica o grande trabalho. O verbo implicar não pede preposição alguma. E quem se dedica a, né? Então, ela se dedicou a obra. Então, ó, a obra a que se dedicou foi bem construída. A obra a que se dedicou. Quem se dedica a. E quem luta, luta por alguma coisa, né? Então, ó, ele lutou por um ideal. Então, o ideal porque lutou é um dos mais nobres. Falei para você que é faixa preta? Então, isso é regência antes do pronome relativo. Vamos lá, gente. O que está pedindo aí? A frase abaixo em que a preposição está mal empregada. Letra A, galera. O cargo a que aspiramos. Tá certo. Porque quem aspira, aspira a. Então, o cargo a que aspiramos deve ser ocupado urgentemente. Tá certo, eu quero a errada, hein? Letra B, os assuntos sobre que discutimos. Tá certo. Porque quem discute, discute sobre alguma coisa. Então, os assuntos sobre que discutimos não eram tão sérios. Tá certo. Letra C, o trabalho em que isso implica. Para. Você viu que o verbo implicar não pede preposição nenhuma, né, galera? Então tem que ser o quê? Sem preposição nenhuma. O trabalho que isso implica deve ser avaliado. Essa preposição está mal empregada. Não se usa a preposição em. Então quer dizer que a D está certa. A obra a que se dedicou, porque quem se dedica a. Então a obra a que se dedicou foi bem construída. E a letra E, o ideal porque lutou. Lutou por alguma coisa. O ideal porque lutou
é um dos mais nobres. Então, está mal empregada na alternativa C. Regência com pronome relativo, galera. Certo? Então, a 10, a próxima questão, vai ser quase sobre o mesmo assunto. Certo, gente? Quase sobre o mesmo assunto. Vem cá. Então, eu peguei lá, Banca VUNESP, que é faixa preta também, que é a tal da regência com pronome relativo. Por que eu pus faixa preta? Porque a maioria dos alunos que eu conheço, eles erram essas questões. Você não vai errar, hein? Ó, assinar a alternativa que completa correta e, respectivamente, as lacunas nos trechos a seguir. Então, vem cá. Ó. Nas fantasias subconscientes, vamos lá, as quais tornam, que tornam, as quais tornam, que tornam, as quais tornam. Ah, mas é tudo igual, Álvaro. As quais com crase, as quais sem crase, é o quê? Como é que eu faço? E agora aqui, ó. Um eufemismo para confortar os futuros pais antes que metam uma situação, não podem escapar. Vamos fazer? Dá uma olhadinha aí. Para o vídeo, tenta fazer. Como é que eu faço essa questão, Álvaro? Vem cá, galera. Regência verbal antes do pronome relativo. Ó. Vem cá. Você vai pegar o verbo escapar. Se você escapa de alguém. Quem escapa, escapa de alguma coisa. O verbo escapar rege a preposição de. Você escapou de um problema. Então, ó, não podem escapar de uma situação. Quem escapa, escapa de. Então, aqui, gente, ó, uma situação de que não podem escapar. Por que de, Álvaro? Porque quem escapa, escapa de alguma coisa. Então, poderia ser uma situação de que não pode escapar ou uma situação da qual. Pode ser de que ou da qual, são sinônimos. Ó. Situação de que não pode escapar, porque quem escapa, escapa de alguma coisa, ou situação da qual não pode escapar. E, Álvaro, e quando é o que sem nada? É o que? É um pronome relativo, com função de sujeito. Como assim sujeito, Álvaro? Chega, vem cá. Ó. Fantasias subconscientes que tornam a concepção tão sedutora. Esse que aqui, ó, é o sujeito da oração. Mas como assim sujeito, Álvaro? O pronome relativo o quê, galera? Ele substitui o termo antecedente. Tá? Então, fantasias que tornam, né? Fantasias tornam. Então, esse que está no lugar de fantasias. Fantasias subconscientes tornam. Então, esse é o sujeito. E esse que você troca por as quais, sem crase. Então, ó, fantasias subconscientes, as quais tornam a concepção. Então, ó, o sujeito do verbo tornar aqui é a palavra que. Esse é o sujeito, que está no lugar do termo antecedente. Então, é o que sem nada. E outra, quem torna a concepção tão sedutora? As fantasias subconscientes. Então, as quais tornam. Que sem nada, peladão. O verbo tornar não pede preposição nenhuma. E aí, vem cá, galera. Vamos lá. Nas fantasias subconscientes, tornam. Então, vem cá, galera. Ou você vai pôr o quê? Sem nada. Porque, ó, tornam a concepção tão sedutora. Quem torna a concepção tão sedutora? As fantasias, certo, galera? E esse aqui está no lugar das fantasias. Pode ser que, ou pode ser as quais, mas o as quais sem crase. Aí você tem o as quais com crase que já não serve. Opa, por enquanto pode ser o as quais sem crase, eu vou ficar com essa primeira aqui. Pode ser o que também, eu estou indo aqui. E aqui esses quais está com crase, também não serve. E aí, gente, você vai para o abraço agora. Não podem escapar, gente. Quem escapa, escapa de alguma coisa. Das duas, uma. Então, situação de que, porque quem escapa, escapa de, ou situação da qual. Então, em que já não serve, ó. O que sem nada também não serve. Então, você tem aqui, galera, ó o que você tem aqui, ó. De que. Porque quem escapa, escapa de. Então, uma situação de que não podem escapar. Aqui só poderia ser o de que ou da qual. Situação de que ou situação da qual. Então, você vai pelo verbo escapar aqui. Isso é regência verbal com pronome relativo. Galera, se você ficou até o fim desse vídeo,
Comenta aí para eu saber se você foi legal, se você não foi, certo? Quantas questões você acertaria dessas 10? Aí você pode até pedir outro assunto. Pede outro assunto aí, dessas aí, Álvaro, faz um vídeo sobre essa regência aí, faz um vídeo sobre tempo verbal. Pede aí, galera. Pede aí que no próximo vídeo a gente faz. Valeu, galera. Brigadão, tamo junto. Abraço do bonitão. Foi. Abraço.